Entretanto, que tivessem sido obtidas leituras de retos em uma grande porcentagem de pessoas que se supunha mortas e que foram então ressuscitadas. Acrescentaria este fato muita coisa? Penso que não, por 3 razões. Primeira, as tentativas de ressurreição são sempre emergências que duram no mais tardar cerca de 30 minutos. Instalar um aparelho de EEG é um trabalho técnico bem complicado, e é comum que um técnico bastante experiente tenha de trabalhar algum tempo até obter leituras corretas, mesmo em condições ótimas. Em uma emergência, com toda a confusão que a acompanha, haveria provavelmente uma probabilidade aumentada de enganos. Por isso, mesmo que se pudesse apresentar um EEG de traços retos de uma pessoa que relata uma experiência de quase morta, ainda seria possível a um crítico dizer, com justiça, que a leitura poderia não ter sido correta. Segunda, mesmo esse maravilhoso aparelho não permite, corretamente instalado e ajustado, determinar infalivelmente se é possível a ressurreição em um dado caso. Traços retos de EEG foram obtidos de pessoas que a seguir foram ressuscitadas. Doses excessivas de drogas que deprimem o sistema nervoso central, bem como a hipotermia, baixa da temperatura do corpo, podem ambas ter como resultado esse fenômeno. Terceira, mesmo que obtivesse um caso em que pudesse ser comprovado que o aparelho estava corretamente instalado e aferido, ainda assim haveria problemas. Alguém poderia dizer que não há nenhuma prova de que a experiência de quase morte relatada tenha ocorrido durante o período em que os traços do EEG eram retos, mas talvez antes ou depois. Concluo, pois, que o EEG não é de muita valia no estágio atual das investigações. 3. Morte como uma perda irreversível das funções vitais. Outros adotarão uma definição ainda mais rigorosa, mantendo que não se pode dizer que uma pessoa tenha jamais estado morta, não importa por quanto tempo os sinais vitais tenham estado ausentes, nem por quanto tempo seu EEG esteve reto, se foi subsequentemente ressuscitada. Em outras palavras, a morte é definida como o estado do corpo do qual é impossível voltar à vida. É óbvio que, por essa definição, nenhum dos meus casos seria incluído, pois todos eles supõem uma ressurreição. Vimos, pois, que a resposta a esta pergunta depende do que se quer dizer com morte. É preciso lembrar que, embora isso seja em parte uma questão de semântica, é não obstante uma questão importante, porque todas as 3 definições incorporam discriminações importantes. Com efeito, eu tendo a concordar em grande parte com a terceira e mais rigorosa definição. Mesmo nos casos em que o coração deixou de bater por longos períodos, os tecidos do corpo, particularmente o cérebro, devem ter de algum modo sido supridos de oxigênio e nutrientes. Não é necessário pressupor que em qualquer desses casos tenha sido violada alguma lei da biologia ou da fisiologia. Para que a ressurreição fosse possível, pelo menos um certo grau mínimo residual de atividade biológica deveria estar ocorrendo nas células do corpo, ainda que os sinais dessa atividade não pudessem ser clinicamente percebidos pelos métodos empregados. Entretanto, parece que é impossível atualmente determinar exatamente o ponto a qual não se volta. Pode ser que existam variações individuais, e que não seja exatamente um ponto, mas a amplitude imutável de um contínuo. Com efeito, há umas poucas décadas a maioria das pessoas com quem conversei não poderia ter sido trazida de volta. No futuro, poderão se tornar disponíveis técnicas que nos permitirão reviver pessoas que hoje não podem ser salvas. Seja-nos, pois, permitido formular a hipótese de que a morte é a separação da mente e do corpo, e que a mente, neste ponto, passa a outros reinos da existência. Seguir-se-á que existe algum mecanismo pelo qual a alma ou a mente seja libertada, quando da morte. Não há nenhuma base para supor, então, que esse mecanismo trabalhe exatamente de acordo com o que nestes nossos tempos tomamos, algo arbitrariamente, como ponto do qual não há volta.
Nem será preciso pressupor que trabalhe perfeitamente em todos os casos mais do que temos de pressupor que qualquer sistema corporal trabalhe sempre perfeitamente. Talvez esse mecanismo possa algumas vezes começar a funcionar até antes da crise fisiológica, permitindo a algumas pessoas relances de outras realidades. Isso ajudaria a explicar os relatos de pessoas que tiveram uma recapitulação de suas vidas, experiências fora do corpo, etc., quando tinham certeza de que ia morrer, antes mesmo que ocorresse qualquer injúria. Tudo o que, no fim das contas, quero afirmar é o seguinte: qualquer que seja o ponto em que se diz ser a morte irreversível, quer no passado, presente ou futuro aqueles com quem falei estiveram mais perto dela do que a vasta maioria dos outros seres humanos. Só por essa razão, eu estaria disposto a ouvir o que eles têm a dizer. Em última análise, pois, sem sentido especular sobre definições exatas da morte, irreversível ou não, no contexto desta discussão. O que as pessoas que levantam essas objeções à experiência de quase-morte têm em mente é alguma coisa de mais fundamental. Raciocinam que, enquanto houver possibilidade de que haja qualquer atividade biológica residual no corpo, então é essa atividade que deve ter causado, e por isso explica, a experiência. Bem, concordei antes que deve ter havido alguma função biológica residual em todos os casos. Assim, a questão de saber se ocorreu efetivamente uma morte real fica reduzida ao problema mais elementar de qual a função biológica que pode explicar a ocorrência dessas experiências. Em outras palavras, não são possíveis outras explicações, além da sobrevivência à morte do corpo. Esse é o assunto do próximo capítulo. 5. Explicações. Existem, naturalmente, outras explicações para o fenômeno de quase-morte. Com efeito, de um ponto de vista puramente filosófico, uma infinidade de hipóteses pode ser construída para explicar qualquer experiência, observação ou fato. Em outras palavras, é sempre possível continuar a elaborar sempre novas explicações teoricamente possíveis para qualquer coisa que se deseje explicar. Acontece o mesmo no caso das experiências de quase-morte, ocorrem todos os tipos de explicações possíveis. Dos muitos tipos de explicação que podem ser teoricamente propostos, há alguns que têm sido frequentemente sugeridos pelos auditórios a que me dirigi. Em consequência, tratarei agora dessas explicações mais comuns, e de uma outra que, embora não me tenha sido nunca proposta, bem poderia ter sido. Dividi essas explicações mais ou menos arbitrariamente em 3 tipos: sobrenaturais, naturais, científicas, e psicológicas. Explicações sobrenaturais. Ocasionalmente, alguém em um dos meus auditórios propôs explicações demoníacas para as experiências de quase-morte. Como resposta a tais explicações, só posso dizer isto: me parece que a melhor maneira de distinguir entre experiências inspiradas por Deus e experiências inspiradas pelo diabo seria observar o que a pessoa implicada faz e diz depois de sua experiência. Deus, suponho, tentará obter, daqueles a quem aparece, que sejam capazes de amor e perdão. O diabo, presumivelmente, dirá a seus servidores que sigam uma trajetória de ódio e destruição. As pessoas com que tratei, manifestamente, voltaram com uma renovada decisão de seguir o primeiro caminho e desaconselhar o segundo. Explicações naturais, científicas. 1. A explicação farmacológica. Alguns sugerem que as experiências de quase-morte são causadas pelas drogas terapêuticas administradas à pessoa no momento de sua crise. A plausibilidade superficial dessa opinião advém de vários fatos. Por exemplo, a maioria dos cientistas, tanto médicos como leigos, geralmente concordam que certas drogas causam experiências e estados mentais ilusórios e alucinatórios. Além disso, estamos agora passando por uma era em que há um grande interesse pelo problema do abuso de drogas,
E muito da atenção pública se focaliza no uso ilícito de drogas tais como LSD, maconha, etc., que parecem com efeito causar tais episódios alucinatórios. Finalmente, há o fato de que mesmo muitas drogas medicamente aceitas estão associadas com vários efeitos sobre a mente que podem ser parecidos com os eventos da experiência de morrer. Por exemplo, a droga ketamina, ou cicloexanoma, é um anestésico intravenoso com efeitos colaterais que são semelhantes em alguns aspectos com as experiências fora do corpo. É classificado como um anestésico dissociativo, porque durante a indução o paciente pode se tornar insensível não só à dor mas também ao ambiente como um todo. Sente-se dissociado de seu ambiente, inclusive de partes de seu próprio corpo, suas pernas, braços, etc. Algum tempo depois da recuperação, pode ainda sofrer perturbações psicológicas, inclusive alucinações e sonhos extremamente vívidos. Observar que algumas pessoas usaram esta mesma palavra, dissociação, para caracterizar suas sensações enquanto no estado fora do corpo. Além disso, eu próprio coletei alguns relatos de pessoas que, enquanto anestesiadas, tiveram o que identificaram claramente como visões da morte de tipo alucinatório. Deixem-me dar um exemplo. Aconteceu há algum tempo, no começo da minha adolescência. Fui ao consultório do dentista para fazer uma obturação e fui anestesiada com gás. Eu estava com medo de inspirar porque achava que não ia acordar. Quando a anestesia começou a fazer efeito, senti que estava dando voltas em uma espiral. Não era como se eu estivesse girando, mas como se a cadeira do dentista estivesse subindo em espiral, cada vez mais alto. Tudo estava muito claro e brilhante e, quando cheguei no topo da espiral, anjos desceram para me encontrar e me levar para o céu. Uso o plural, anjos, porque, ainda que tudo tenha sido um tanto vago, tenho certeza de que havia mais de um. Mas não sei dizer quantos. Em dado momento o dentista e a enfermeira estavam conversando sobre uma terceira pessoa, e eu escutava, mas quando eles acabavam uma frase eu já não lembrava como tinha começado. Mas sabia que eles estavam falando, pois as palavras ficavam ecoando em volta. Era um eco que parecia ir se afastando, cada vez mais longe, como nas montanhas. Lembro mesmo que eu parecia estar por cima, porque sentia que estava bem alto, indo para o céu. Isto é tudo que lembro, exceto que não tinha medo, nem fiquei em pânico ao pensar que estava morrendo. Fiquei muito surpresa depois, com o fato de que pensar na morte não me tivesse perturbado, mas finalmente compreendi que no meu estado de anestesiada nada me incomodava. Foi tudo até que bem feliz, pois estou certa de que o gás me deixou completamente despreocupada. Ponho a culpa no gás. Foi uma coisa muito vaga. Não fiquei remoendo depois. É preciso observar que existem alguns pontos de similaridade entre essa experiência e outras que foram tomadas como reais por aqueles a quem aconteceram. Esta mulher descreve uma luz clara brilhante, o encontro com outros que lá estavam para levá-la ao outro lado, e falta de preocupação quanto a estar morta. Há também dois aspectos que sugerem uma experiência fora do corpo. A impressão dela de que ouvia as vozes do dentista e da enfermeira de uma posição acima da deles, e a sensação de flutuar. De outro lado, os outros detalhes dessa história são bastante atípicos de experiências de quase morte que são relatadas como tendo ocorrido na realidade. A luz brilhante não foi personificada e não ocorreram sensações inefáveis de paz e felicidade. A descrição do mundo pós-morte é muito literal e, diz ela, em concordância com a educação religiosa que recebeu. Os seres que ela encontrou são identificados como anjos, e ela fala em ir para um céu que está localizado na direção para cima, para onde ela está indo. Ela nega ter visto o próprio corpo ou ter estado em qualquer outra espécie de corpo. E fica claro que o movimento que percebeu é o da cadeira do dentista e não o seu próprio. A cadeira do dentista era a fonte do movimento rotatório.
repetidamente acentua que foi uma experiência vaga, e aparentemente não teve efeito em sua crença na vida depois da morte. Na verdade, ela agora tem dúvidas sobre a sobrevivência depois da morte corporal. Ao comparar relatos em que a experiência é claramente atribuída a uma droga com as experiências de quase morte que foram relatadas como reais, vários pontos precisam ser mencionados. Em primeiro lugar, as poucas pessoas que descreveram tais experiências de drogas não são nem mais nem menos românticas, imaginativas ou estáveis do que as pessoas que relatam experiências de quase morte. Em segundo lugar, essas experiências induzidas por drogas são extremamente vagas. Em terceiro lugar, as histórias variam entre si também notavelmente das visões de quase morte reais. Devo dizer que, ao escolher o exemplo específico de um caso do tipo anestésico, escolhi de propósito o que mais de perto se assemelhava ao grupo de experiências reais. Por isso, sou de opinião que existem, em geral, diferenças muito grandes entre esses dois tipos de experiências. Além disso, existem muitos fatores adicionais que pesam contra a explicação farmacológica do fenômeno de quase-morte. O mais significativo é que em muitos casos simplesmente não houve administração de nenhuma droga antes da experiência nem, em alguns casos, depois da experiência. De fato, muitas pessoas fizeram questão de insistir em que a experiência claramente ocorreu antes que fosse dado qualquer medicamento, em alguns casos muito antes que qualquer tipo de assistência médica fosse obtida. Mesmo nos casos em que foram administradas drogas terapêuticas mais ou menos na ocasião do evento de quase morte, a variedade de drogas empregadas é enorme. Vão desde substâncias como aspirina, passando por antibióticos, adrenalina, até anestésicos locais e gasosos. A maioria dessas drogas não está associada com o sistema nervoso central nem com efeitos psíquicos. Deve ser também notado que não há diferenças entre o grupo de relatos feitos por aqueles que não tomaram nenhuma droga e as experiências relatadas por aqueles que sofreram medicação de vários tipos. Finalmente, quero mencionar, sem comentários, que uma mulher que morreu 2 vezes, em ocasiões separadas por anos, atribuiu a falta de uma experiência da primeira vez ao fato de que estava anestesiada. Da segunda vez, quando não estava sob o efeito de nenhuma droga, teve uma experiência muito complexa. Um dos pressupostos da moderna farmacologia médica é a noção, que também parece ter ganho aceitação entre grande massa de leigos em nossa sociedade, de que as drogas psicoativas causam os episódios psíquicos com os quais seu uso está associado. Esses eventos psíquicos são, em consequência, considerados irreais, alucinatórios, delirantes ou sonamente. É preciso lembrar, entretanto, que esse ponto de vista não é de modo algum aceito universalmente. Há um outro ponto de vista sobre a relação entre drogas e as experiências esperadas pelo uso delas. Refiro-me ao uso iniciatório e exploratório do que chamamos drogas alucinógenas. Através dos tempos os homens voltaram-se para esses compostos psicoativos em sua tentativa de chegar a outros estados de consciência e alcançar outros planos da realidade. Para uma exposição contemporânea viva e fascinante deste lado do uso de drogas, ver o livro recente Ti Natural Mina, de Andrew Weil, doutor em medicina. Assim, o uso de drogas tem sido historicamente associado não só com a medicina e o tratamento de doenças, mas também com a religião e com alcançar a iluminação. Por exemplo, no muito difundido ritual do culto do peyote encontrado entre os índios americanos do oeste dos Estados Unidos, a planta Cactus peyote, que contém a substância mescalina, é ingerida para se conseguir obter visões religiosas e iluminação. Existem cultos similares em todas as partes do mundo, e seus membros participam da crença de que a droga que eles empregam provê um meio de passagem para uma outra dimensão da realidade. Assumindo que esse ponto de vista seja válido,
pode-se levantar a hipótese de que o uso de drogas seja um caminho entre os muitos que podem conduzir à iluminação e à descoberta de outros reinos da existência. A experiência de morrer pode, pois, ser outro desses caminhos, e tudo isso ajudaria a explicar a semelhança das experiências induzidas por drogas, como a citada acima, com as experiências de quase morte. 2. Explicações fisiológicas. A fisiologia é o ramo da biologia que trata das funções das células, órgãos e corpos inteiros dos seres vivos, e das inter-relações entre essas funções. Uma explicação fisiológica do fenômeno de quase-morte que tem ouvido ser frequentemente proposta é que, uma vez que o suprimento de oxigênio ao cérebro fica interrompido durante a morte clínica ou outro tipo de estresse corporal severo, os fenômenos percebidos devem representar uma espécie de último hausto compensatório do cérebro que morre. A principal coisa errada com esta hipótese é simplesmente o seguinte: como se pode facilmente depreender do levantamento das experiências de morrer relatadas antes, muitas das experiências de quase-morte ocorreram antes que o referido estresse fisiológico tenha ocorrido. Com efeito, em alguns casos não houve mesmo nem injúria física durante o encontro. No entanto, cada elemento singular que aparece nos casos de injúria severa pode ser observado em outros exemplos onde não houve qualquer injúria. 3. Explicações neurológicas. A neurologia é a especialidade médica que cuida das causas, diagnóstico e tratamento de doenças do sistema nervoso, isto é, do cérebro, espinha e nervos. Fenômenos semelhantes aos relatados por pessoas que quase morreram aparecem também em certas condições neurológicas. Assim, alguém pode propor explicações neurológicas das experiências de quase-morte em termos de supostas disfunções do sistema nervoso das pessoas que estão morrendo. Consideremos os paralelos de casos neurológicos para dois dos mais notáveis eventos da experiência de morrer: a recapitulação instantânea dos eventos da vida do moribundo e o fenômeno estar fora do corpo. Encontrei um paciente de uma enfermaria de neurologia de hospital que descreveu uma forma peculiar de ataques nos quais via flashbacks de eventos de sua vida pregressa. A primeira vez que aconteceu, eu estava olhando para um amigo no outro lado do quarto. O lado direito da face dele como que começou a ficar distorcido. De repente, houve uma intrusão na minha consciência de cenas de coisas que tinham decorrido no passado. Eram exatamente como tinham sido quando aconteceram realmente, vívidas, coloridas e tridimensionais. Me senti enjoado, e fiquei tão assustado que tentei evitar as imagens. De lá para cá, tenho tido muitos desses ataques, e aprendi a deixar que sigam seu curso até o fim. A comparação mais próxima que posso fazer é com os filmes que passam na televisão no Ano Novo. Cenas de coisas que aconteceram durante o ano são projetadas tão rapidamente, que quando se tenta pensar sobre uma delas, já desapareceu. É assim que acontece com esses ataques. Vejo alguma coisa e penso, eu me lembro disso. E tento estabilizá-la na minha mente, mas qual nada, aparece imediatamente outra. As imagens são coisas que realmente aconteceram. Nada foi modificado. Quando acabam, no entanto, é muito difícil lembrar quais foram as imagens que eu vi. Algumas vezes são as mesmas imagens, outras vezes, não. Quando aparecem eu lembro, estas são as mesmas que eu já vi antes, mas quando desaparecem é impossível lembrar quais eram. Não parecem ser eventos particularmente significativos na minha vida. De fato, nenhum deles é. Todos parecem ser muito triviais. Não aparecem em nenhuma ordem, nem mesmo na ordem em que aconteceram. Chegam como que ao acaso. Quando as imagens vêm, ainda posso perceber o que está acontecendo em volta, mas a consciência fica diminuída. Não é exata. É quase como se metade da minha mente ficasse tomada pelas imagens, e a outra metade com o que estou fazendo.
Pessoas que já me viram durante esses ataques me dizem que duram cerca de 1 minuto, mas para mim parece que foi um tempão. Existem certas semelhanças óbvias entre esses ataques, sem dúvida causados por um foco de irritação no cérebro, e as lembranças panorâmicas relatadas por alguns dos meus pacientes de quase morte. Por exemplo, os ataques deste homem tomam a forma de imagens visuais que eram incrivelmente vívidas e também tridimensionais. Além disso, as imagens parece que vinham a ele de forma totalmente independente de qualquer evocação voluntária. Relata também que as imagens chegavam e iam embora com grande rapidez e acentua a distorção do sentido do tempo que acompanhava os ataques. De outro lado, há também notáveis diferenças. Diversamente das imagens vistas nas experiências de quase morte, as cenas da memória não ocorrem na ordem em que foram vividas, nem foram vistas todas de uma vez, numa visão unificada. Não eram pontos altos, nem mesmo eventos significativos de sua vida, ele acentua a trivialidade delas. Assim, não parecem ter sido apresentadas com propósitos de avaliação ou educativos. Enquanto muitos pacientes de experiências de quase morte indicam que depois da recapitulação podiam lembrar os eventos de suas vidas com maior clareza e mais detalhes do que antes, este homem declara que não podia lembrar quais eram as imagens depois dos ataques terem passado. As experiências fora do corpo têm uma analogia neurológica nas assim chamadas alucinações autoscópicas ver a si mesmo, que são assunto de um excelente artigo do Dr. Emil Kianowicz na revista especializada Archives of Neurology and Psychiatry. Nestas estranhas visões, o paciente viu uma projeção dele mesmo no seu próprio campo visual. Esta estranha cópia imita as expressões faciais e os outros movimentos corporais do original, que fica completamente aturdido e confuso quando de repente vê uma imagem de si próprio a certa distância, em geral bem na frente. Embora essa experiência seja algo análoga com as visões fora do corpo antes descritas, as diferenças são muito maiores que as semelhanças. O fantasma autoscópico é sempre percebido como vivo. Algumas vezes o paciente pensa que é até mais vivo e consciente que ele próprio traço, enquanto nas experiências fora do corpo o corpo é visto como algo sem vida, como uma concha. O sujeito autoscópico pode ouvir sua cópia falando com ele, dando instruções, provocando-o, etc. Enquanto nas experiências fora do corpo o corpo todo é visto, a menos que esteja parcialmente coberto ou de outra forma oculto. A cópia autoscópica é bem mais frequentemente vista só do peito ou do pescoço para cima. De fato, cópias autoscópicas têm muito mais aspectos em comum com o que chamei corpo espiritual do que com o corpo físico que é visto pela pessoa que está morrendo. Cópias autoscópicas, embora sejam algumas vezes vistas em cor, são mais frequentemente descritas como transparentes, vaporosas e incolores. O paciente pode mesmo ver sua imagem passar através de portas fechadas ou outros obstáculos, sem dificuldade aparente. Apresento aqui um relato de aparente alucinação autoscópica que me foi descrita. É o único a envolver duas pessoas simultaneamente. Cerca das 11 horas da noite, há 2 anos, no verão, antes de minha mulher e eu nos termos casado, eu a estava levando para casa no meu carro conversível. Parei o carro na rua mal iluminada de frente à casa dela, e ambos ficamos estarrecidos quando, ao olhar ao mesmo tempo para cima, vimos enormes imagens de nós mesmos, da cintura para cima e sentados uma ao lado da outra, nas grandes árvores que sombreavam a rua, cerca de 30 metros bem na frente da gente. As imagens eram escuras, quase que silhuetas, e não se podia ver através delas, mas eram, de qualquer modo, réplicas exatas. Nenhum de nós teve dificuldade em reconhecê-las imediatamente. Elas se moviam, mas não imitando nossos movimentos, pois só estávamos sentados quietos olhando para elas. Faziam coisas assim. Minha imagem apanhou um livro e mostrou algo nele a imagem da minha mulher,
que se inclinou e olhou mais de perto. Sentados ali, durante algum tempo eu ia narrando a cena, dizendo à minha mulher as coisas que eu via as imagens fazendo traço, e o que eu estava dizendo correspondia exatamente ao que ela também estava vendo as imagens fazerem. Aí trocávamos. Ela me contava o que estava vendo as imagens fazerem, e era exatamente o que eu estava vendo. Ficamos sentados ali bastante tempo, pelo menos meia hora traço, olhando e falando acerca do que estávamos vendo. Acho que poderíamos ter continuado a noite toda. Mas minha mulher tinha que entrar, assim finalmente subimos juntos os degraus que levavam à casa dela. Quando voltei, vi as imagens outra vez, e ainda estavam lá quando dei a partida e me afastei. Não há nenhuma chance de que tenha sido uma espécie de reflexo no para-brisa porque o carro estava com a capota levantada e estávamos olhando o tempo todo por cima do para-brisa. Nenhum de nós bebeu, somos abstêmios até hoje traço. E isso aconteceu muitos anos antes que tivéssemos ouvido falar em LSD ou coisa assim. Também não estávamos cansados, ainda que fosse bem tarde, e por isso não estávamos dormindo, nem sonhando. Estávamos bem acordados, alerta, espantados e excitados enquanto víamos as imagens e conversávamos sobre elas. Concedo que as alucinações autoscópicas são, sob muitos aspectos, como fenômeno fora do corpo nas experiências de quase morte. Entretanto, mesmo que só focalizássemos as semelhanças, negligenciando completamente as diferenças, a existência de alucinações autoscópicas não nos daria uma explicação para a ocorrência de experiências fora do corpo. Pela simples razão de que também não existem explicações para as alucinações autoscópicas. Muitas explicações conflitantes têm sido propostas por diferentes neurologistas e psiquiatras, mas ainda estão sendo debatidas, e nenhuma teoria ganhou ainda aceitação geral. Assim, tentar explicar todas as experiências fora do corpo como sendo alucinações autoscópicas seria apenas substituir a perplexidade pelo enigma. Finalmente, há um outro ponto que é relevante para a discussão das explicações fisiológicas das experiências de quase morte. Em um dos casos encontrei um paciente que tinha um problema neurológico residual derivado de um quase encontro com a morte. O problema consistia em uma ligeira deficiência causando paralisia parcial em um pequeno grupo de músculos de um lado do corpo. Embora eu tenha frequentemente perguntado se havia qualquer deficiência residual, esse foi o único exemplo que encontrei de dano neurológico posterior a um encontro quase mortal. Explicações psicológicas. A psicologia ainda não alcançou nada que se pareça com o grau de rigor e precisão conseguido por algumas outras ciências nos tempos modernos. Os psicólogos ainda estão divididos em escolas de pensamento que contestam mutuamente pontos de vista em conflito, abordagens metodológicas e a compreensão fundamental da existência e da natureza da mente. As explicações psicológicas das experiências de quase morte, em consequência, variam enormemente segundo a escola de pensamento a qual o explicador pertença. Em vez de considerar cada um dos tipos de explicação psicológica que possa ser concebivelmente proposto, ficarei só com alguns que tenho com mais frequência ouvido de membros das minhas audiências, e me deterei em um que me parece de certo modo o mais tentador. Já abordei anteriormente duas explicações de tipo psicológico mais comumente propostas, as que formulam a hipótese de que pode ter ocorrido quer a mentira consciente, quer inconsciente elaboração fabulosa. No presente capítulo quero considerar duas outras. 1. Pesquisas de isolamento. Em todas as conferências públicas em que apresentei meus estudos, ninguém nunca adiantou uma explicação das experiências de quase morte nos termos dos resultados das pesquisas de isolamento. No entanto, é precisamente nessa área relativamente nova e em grande crescimento das ciências do comportamento que têm sido estudados e produzidos, em condições de laboratório,
Fenômenos que mais estreitamente se assemelham a estágios da experiência de quase-morte. A pesquisa de isolamento é o estudo do que acontece na mente e no corpo de uma pessoa que de um modo ou de outro fica isolada, por exemplo, ao ser afastada de todo o contato social com outros seres humanos, ou ao ser submetida por longos períodos a uma tarefa repetitiva e monótona. Dados sobre situações deste tipo podem ser obtidos de várias maneiras. Relatos escritos das experiências de exploradores solitários dos polos ou desertos, ou de sobreviventes de desastres e naufrágios, contêm muita informação. Durante as últimas décadas, pesquisadores têm tentado investigar fenômenos semelhantes em condições de laboratório. Uma técnica muito divulgada é suspender voluntários em um tanque de água que está com a mesma temperatura que o corpo. Isso faz com que as sensações de peso e temperatura sejam reduzidas ao mínimo. O voluntário tem também os olhos vendados, as orelhas tapadas para intensificar o efeito do tanque escuro e a prova de som. Os braços são enfiados em tubos, para que o voluntário não possa movê-los, ficando assim privado de muitas das sensações normais de movimento e posição. Nestas e em outras condições de solidão, algumas pessoas têm experimentado fenômenos psicológicos desusados, muitos dos quais se assemelham muito aos que esbocei no segundo capítulo. Uma mulher que passou longos períodos sozinha na desolação do Polo Norte relata uma visão panorâmica dos acontecimentos de sua vida. Marinheiros náufragos, perdidos e solitários durante muitas semanas em pequenos botes, descrevem alucinações nas quais estão sendo salvos, algumas vezes por seres paranormais, como fantasmas ou espíritos. Isso guarda certa analogia cega com o ser de luz ou os espíritos dos mortos que muitos dos meus informantes encontraram. Outros fenômenos do tipo quase-morte que repetidamente ocorrem nos relatos de isolamento incluem distorções do sentido do tempo, sensações de estar parcialmente dissociado do corpo, resistência em voltar para a civilização ou deixar o isolamento, e sensações de ser uno com o universo. Além disso, muitos dos que estiveram isolados em naufrágios ou outros eventos tais dizem que, depois de estar nessas condições por algumas semanas, voltaram à civilização com uma modificação profunda em seus valores. Podem relatar que se sentem mais seguros interiormente. É bastante claro que essa reintegração da personalidade é semelhante à descrita por muitos dos que voltaram da morte. Da mesma forma, há certos aspectos das situações dos moribundos que são muito parecidos com experiências características dos estados de isolamento. Os pacientes que chegam às proximidades da morte ficam com frequência isolados e imóveis em salas de recuperação nos hospitais, muitas vezes em condições de luz atenuada, som reduzido e sem visitas. Pode-se mesmo imaginar se as modificações fisiológicas com a morte do corpo não poderiam produzir uma espécie de isolamento radical resultante da quase total interrupção dos impulsos sensoriais para o cérebro. Além disso, como foi antes discutido longamente, muitos pacientes de quase morte me contaram de sentimentos perturbadores de isolamento, solidão, e de estarem completamente separados do contato humano, sentimentos que os acometeram quando estiveram fora do corpo. Com efeito, é sem dúvida possível encontrar casos que não podem ser nitidamente classificados, quer como experiências de quase morte, quer como experiências de isolamento. Eu fiquei extremamente doente no hospital, e enquanto ficava lá deitado apareciam cenas para eu ver, como se estivesse em uma tela de televisão. As cenas eram de gente, e eu podia ver uma pessoa, como se estivesse no espaço à distância, e ela começava a se aproximar de mim, aí passava e uma outra aparecia. Eu tinha plena consciência de que estava no hospital e que estava doente, mas comecei a me preocupar com o que estava acontecendo. Bem, algumas dessas pessoas eu conhecia pessoalmente, eram meus amigos ou parentes traço, mas a outras não conhecia.
De repente compreendi que todos os que eu conhecia eram pessoas que tinham morrido. Pode-se bem perguntar como classificar essa experiência, uma vez que tem pontos de semelhança tanto com as experiências de quase morte como com as de isolamento. Parece algo análoga com as experiências de quase morte nas quais houve encontro com os espíritos de indivíduos desaparecidos, e no entanto é diferente em não ter ocorrido nenhum outro fenômeno de quase morte. É interessante que, em um estudo de isolamento ou privação sensorial, o sujeito que estava sozinho em um cubículo já por algum tempo descreveu alucinações em que via imagens de homens famosos passando por ele. Assim, o exemplo que acabamos de citar deve ser classificado como uma experiência de quase morte, ou como uma experiência de isolamento acarretada pelas condições de confinamento provocadas pelo seu estado de saúde. Pode bem ser o caso de que não haja nenhum critério que possa ser estabelecido para permitir a classificação de cada uma de tais experiências em uma das duas categorias independentes. Talvez haja sempre casos de indecisão. Apesar dessa sobreposição, entretanto, os resultados das pesquisas de privação sensorial não constituem uma explicação satisfatória para as experiências de quase morte. Em primeiro lugar, os diversos fenômenos mentais que ocorrem em condições de isolamento não podem eles próprios ser explicados por nenhuma teoria atual. Recorrer aos estudos de isolamento para explicar as experiências de quase morte seria, como no caso de explicar as experiências fora do corpo recorrendo às alucinações autoscópicas, meramente substituir um mistério por outro. Pois há duas correntes de pensamento em conflito acerca da natureza das visões que ocorrem em condições de isolamento. Alguns sem dúvidas tomam como irreais e alucinatórias, mas, no entanto, através de toda a história, místicos e xamãs procuraram a solidão dos desertos para encontrar iluminação e revelação. A ideia de que um renascimento espiritual possa ser alcançado pelo isolamento é parte integral dos sistemas de crenças de muitas culturas e se reflete em muitas escrituras religiosas, inclusive a Bíblia. Embora essa ideia seja algo estranha à estrutura de crenças do Ocidente contemporâneo, há ainda muitos defensores dela, mesmo na nossa sociedade. Um dos pioneiros e mais influentes pesquisadores do isolamento, Dr. John Lilly, escreveu recentemente um livro, uma autobiografia espiritual, chamada The Center of the Cyclone. Nesse livro ele deixa claro que considera as experiências pelas quais passou em condições de isolamento como experiências reais de iluminação e compreensão, de modo algum irreais ou ilusórias. E também é interessante notar que relata uma experiência própria de quase morte que é muito parecida com aquelas de que tratei e que ele coloca a sua experiência de quase morte na mesma categoria que suas experiências de isolamento. O isolamento pode, por isso, ser muito bem, ao lado das drogas alucinatórias e da proximidade da morte, um dos vários caminhos para alcançar novos reinos da consciência. 2. Sonhos, alucinações e ilusões. Talvez, de certo modo, as experiências de quase morte sejam só sonhos que realizam desejos, fantasias ou alucinações que são postos em ação por diferentes fatores, em um caso, drogas, em outro, anorexia cerebral, em um terceiro, isolamento, e assim por diante. Assim, as experiências de quase morte poderiam ser explicadas como ilusões. Penso que vários fatores pesam em contrário. Em primeiro lugar, considere-se a grande semelhança do conteúdo e progressão que encontramos entre as descrições, apesar do fato de que o que é mais comumente relatado não é obviamente o que no nosso meio cultural se imagina mais frequentemente como o que acontece com os mortos. Além disso, descobrimos que o quadro de eventos do morrer que emerge desses relatos corresponde de maneira notável ao que é pintado nas escrituras muito antigas e esotéricas totalmente desconhecidas dos meus informantes. Em segundo lugar, permanece o fato de que as pessoas com as quais tenho falado não são vítimas de psicoses.
Elas me deram a impressão de ser pessoas emocionalmente estáveis, gente normal que funciona em sociedade. Mantém empregos e posições de importância e se conduzem responsavelmente. Têm casamentos estáveis e estão envolvidos com suas famílias e amigos. Quase ninguém com quem conversei teve mais do que uma dessas experiências estranhas em toda a sua vida. E, o que é ainda mais significativo, esses entrevistados são pessoas que sabem distinguir entre sonhos e experiências de quando se está acordado. No entanto, são pessoas que relatam o que passaram quando estiveram nas proximidades da morte, não como sonhos, mas como eventos que aconteceram com elas. Quase invariavelmente, no decurso de suas narrativas, me asseguraram que suas experiências não foram sonhos, mas sim, definitivamente, enfaticamente reais. Finalmente, há o fato de que existe certa corroboração independente para alguns dos relatos de episódios fora do corpo. Embora compromissos assumidos com outrem me impeçam de fornecer nomes e detalhes identificadores, vi o suficiente para dizer que continuo perplexo e estarrecido. É minha opinião que qualquer um que encare as experiências de quase morte de maneira organizada provavelmente irá descobrir essas corroborações aparentemente estranhas. Pelo menos, creio que descobrirá fatos suficientes para fazê-lo suspeitar que as experiências de quase morte, longe de ser sonhos, podem bem pertencer a uma categoria bastante diferente. Como nota final, deixem-me indicar aqui que explicações são apenas sistemas intelectuais abstratos. São também, sob certos aspectos, projeções dos egos das pessoas que as defendem. As pessoas tornam-se emocionalmente casadas, por assim dizer, com as normas de explicação científica que elaboram ou que adotam. Nas numerosas conferências sobre minha coleção de narrativas sobre acontecimentos de quase morte, encontrei proponentes de muitos tipos de explicação. Pessoas que pensam fisiológica, farmacológica ou neurologicamente encaram as suas próprias orientações como fontes de explicação que são intuitivamente óbvias. Mesmo que os casos trazidos à baila pareçam contrariar aquela particular explicação. Aqueles que esposam as teorias de Freud agradam-se por ver no ser de luz uma projeção do pai do paciente, enquanto os adeptos de Jung veem arquétipos do inconsciente coletivo, e assim por diante, ad infinitum. Embora eu queira afirmar mais uma vez que não estou propondo nenhuma nova explicação pessoal para tudo isso, tentei dar algumas razões do porquê de as explicações que com frequência são propostas me parecerem pelo menos discutíveis. Com efeito, tudo o que quero realmente sugerir é isto: deixemos pelo menos aberta a possibilidade de que as experiências de quase morte representem um fenômeno novo para o qual talvez seja preciso elaborar novos modos de explicação e interpretação. 6. Impressões. Ao escrever este livro tinha plena consciência de que meu propósito e minhas perspectivas poderiam ser facilmente mal entendidos. Em particular, gostaria de dizer aos leitores que pensam cientificamente que estou ciente, de maneira cabal, que o que fiz não constitui um estudo científico. E, aos meus colegas filósofos, gostaria de insistir que não estou tendo a ilusão de ter provado que existe vida depois da morte. Tratar dessa questão de maneira cabal acarretaria a discussão de detalhes técnicos que estão além do escopo deste livro, e por isso limitar-me-ei às seguintes e breves observações. Em áreas de estudo especializadas, tais como a lógica, o direito e a ciência, as palavras conclusão, prova e testemunho são termos técnicos e têm um significado mais refinado do que no uso vulgar. Um passar de olhos por qualquer revista popular de notícias sensacionais mostrará que qualquer conto impossível pode ser apresentado como prova de alguma alegação inverossímil. Na lógica, o que pode e o que não pode ser dito a partir de um conjunto de premissas não é de modo algum uma questão arbitrária. Ao contrário, é preciso e vigorosamente definido por regras, convenções e leis. Quando alguém diz que tirou certas conclusões,
Está implicitamente afirmando que qualquer um que parta das mesmas premissas deve chegar às mesmas conclusões, a menos que tenha cometido um erro de lógica. Essas observações indicam por que me recuso a tirar qualquer conclusão de meu estudo e por que não estou tentando construir uma prova da doutrina antiga da sobrevivência depois da morte corporal. No entanto, penso que estes relatos de experiências de quase morte são muito significativos. O que quero fazer é encontrar um jeito de interpretá-los que nem as rejeite na base de que estas experiências não constituem prova científica ou lógica, nem faça delas sensacionalismo apelando para argumentos vagamente emocionais dizendo que provam que há vida depois da morte. Ao mesmo tempo, parece-me ser uma possibilidade aberta de que nossa inabilidade atual de construir uma prova possa não representar uma limitação imposta pela natureza dos dados, as próprias experiências de quase morte. Talvez, em vez disso, a limitação seja dos modos correntemente aceitos de pensamento científico e lógico. Pode bem acontecer que a perspectiva dos cientistas e lógicos do futuro seja bem diferente. É preciso lembrar que historicamente a metodologia científica e a lógica não foram sistemas estáticos e fixos, mas sim processos dinâmicos. Assim, o que me resta não são conclusões, provas ou testemunhos, mas algo muito menos definido, sentimentos, questões, analogias e fatos intrigantes a serem explicados. Na verdade, pode ser mais apropriado perguntar, não quais as conclusões a que cheguei na base desse estudo, mas, ao invés, como o estudo me afetou pessoalmente. Como resposta só posso dizer, há algo extremamente convincente no ouvir alguém descrever sua experiência que não pode ser facilmente posto por escrito. As experiências de quase morte foram acontecimentos reais para essas pessoas, e, através da minha associação com elas, essas experiências tornaram-se para mim também eventos reais. Compreendo, no entanto, que esta é uma consideração psicológica e não lógica. A lógica é um assunto público e as considerações psicológicas não são públicas da mesma maneira. O mesmo conjunto de circunstâncias pode afetar ou modificar de um certo modo dada pessoa, e de outro, completamente diferente, outra pessoa. É uma questão de disposição e temperamento, e não quero sugerir que as minhas próprias reações a esse estudo devam se tornar um paradigma de pensamento para todo mundo. Em vista disso, alguém pode perguntar, se a interpretação dessas experiências é, no fim das contas, uma questão tão subjetiva, por que estudá-las? Não posso pensar em nenhuma outra resposta senão mais uma vez indicar a preocupação humana universal com a natureza da morte. Acredito que qualquer luz que possa ser lançada sobre a natureza da morte é para o bem. Membros de muitas profissões e campos acadêmicos necessitam esclarecimentos sobre este assunto. São necessários para o médico que tem de lidar com o medo e as esperanças do moribundo e para os que ministram ajuda a outros diante da morte. São necessários também aos psicólogos e psiquiatras, porque para elaborar métodos válidos e úteis para a terapia dos distúrbios emocionais precisam saber o que a mente é e se pode ou não existir independentemente do corpo. Se não pode, então a ênfase da terapia psicológica irá mudando gradativamente na direção dos métodos físicos, drogas, choque elétrico, cirurgia do cérebro e outros que tais. De outro lado, se existirem indicações de que a mente pode existir à parte do corpo e de que é alguma coisa por direito próprio, então a terapia das desordens mentais acabará por ser algo muito diferente. Entretanto, a questão diz respeito a mais do que problemas acadêmicos e profissionais. Refere-se também a assuntos profundamente pessoais, pois o que aprendemos sobre a morte pode fazer uma diferença importante em como vivemos nossas vidas. Se experiências do tipo que venho discutindo são reais, elas têm implicações muito profundas para o que cada um de nós está fazendo com sua vida.
Pois será então verdade que não podemos compreender inteiramente esta vida enquanto não vislumbrarmos o que jaz além. Pós-fácil. Cerca de um ano decorreu entre a conclusão do manuscrito deste livro e sua publicação. Nesse interim, muitos dados adicionais chegaram ao meu conhecimento. De particular importância foram os relatos de fenômenos de quase morte que ocorreram associados com tentativas de suicídio. Creio que são suficientemente significativos para serem incluídos no presente volume. Essas experiências foram uniformemente caracterizadas como desagradáveis. Como disse uma mulher, se você deixa que um espírito atormentado, também lá você será um espírito atormentado. Em resumo, essas pessoas relatam que os conflitos dos quais quiseram escapar tentando o suicídio ainda estavam presentes depois que elas morreram, mas com complicações adicionais. No seu estado fora do corpo não eram capazes de fazer nada com relação aos seus problemas, e ainda tinham que ver as consequências infelizes que resultaram de seus atos. Um homem, desalentado com a morte de sua esposa, deu um tiro em si mesmo, morreu em consequência disso e foi ressuscitado. Ele conta: não fui para onde estava minha esposa. Fui para um lugar terrível. Imediatamente, vi o engano que tinha cometido. Pensei, gostaria de não ter feito isso. Outros que experimentaram esse desagradável estágio no limbo contam que tiveram a sensação de que permaneceriam lá por muito tempo. Seria esse o seu castigo por terem quebrado as regras, tentando libertar-se prematuramente daquilo que era, com efeito, uma atribuição para cumprir um certo propósito na vida. Tais observações coincidem com o que tem sido dito por diversas pessoas que morreram de outras causas. Disseram que, enquanto estavam nesse estado, foi-lhes dado a entender que o suicídio era um ato muito infeliz, punido com uma severa penalidade. Um homem que morreu após um acidente disse: enquanto estava lá tive a sensação de que as duas coisas que me eram completamente vedadas fazer seriam matar-me ou matar outra pessoa. Se estivesse para cometer suicídio, estaria lançando a dádiva de Deus diretamente de volta à sua face. Matando outra pessoa, estaria interferindo nos propósitos de Deus para com aquele indivíduo. Sentimentos como esse, que agora têm sido expressos a mim em muitos relatos separados, são semelhantes àqueles incorporados à maior parte da antiga argumentação moral e teológica a respeito do suicídio, e que aparece sob várias formas nos escritos de pensadores tão diferenciados como São Tomás de Aquino, Locke e Kant. Do ponto de vista de Kant, um suicida está agindo em oposição aos propósitos de Deus e, chegando ao outro lado, é visto como alguém que se rebelou contra o seu Criador. Dr. Raymond Moody, Jr. Fim.